Queridos, pastor e professor Wagner Nunes passando por aqui. Por que não sou calvinista? Vou explicar nesse vídeo, fica até o final. Bom, é óbvio que o que direi aqui nunca foi e será o motivo, a razão de ofender pessoas, mas sim expressar publicamente a minha indignação contra uma doutrina perversa que é o calvinismo. E eu vou explicar o motivo. Em primeiro lugar, porque ensino que uma vez salvo, é salvo para sempre. E que não perde a salvação. Então não importa. Deus escolheu uns para a salvação e outros para a condenação. Então não faz sentido orar, pregar. No final das contas, já está tudo determinado mesmo, não é? E não vai perder a salvação. Já foi predeterminado. Se está tudo determinado, por que eu vou orar? Se está tudo elegido, minha oração não tem poder algum para mudar o decreto de Deus. Não tem. Evangelizar, então, é inútil. Os eleitos já foram escolhidos. E eles não perdem a salvação. Mas os calvinistas dizem assim, nós temos que evangelizar porque nós não sabemos quem são os eleitos. Por isso temos que evangelizar, sim. Mas se você não evangelizar, outro evangeliza. Então isso acomoda você fica tranquilo. É por esse motivo e outros que nós temos menos igrejas reformadas, em lugares remotos em relação às igrejas pentecostais. Porque as pentecostais acreditam que o homem depende da pregação, da palavra, para ter a fé e ser regenerado. E os calvinistas dizem que não, está decretado, Deus já predestinou uns para a salvação e quem é salvo para sempre. Mas em Romanos 11, 21 e 22 está escrito assim, porque se Deus não poupou os ramos naturais, cuidado para que também não te poupe. Verso 22, observe, portanto, a bondade e a severidade de Deus, para com uns que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se você permanecer na bondade de Deus. Está dizendo, se permanecer na bondade de Deus. Então é condicionado. 2 Pedro, capítulo 1, verso 10 e 11, olha o que Pedro diz. Portanto, irmãos, busquem fortalecer cada vez mais a sua vocação e eleição. Se eu já sou eleito, por que fortalecer a minha eleição? E o verso 11 coloca a condição. Olha o que diz. Pois assim vocês serão ricamente recebidos à entrada no reino eterno. Se assim fizerem. Então está condicionando. Nem Paulo se achava eleito para a salvação. 1 Coríntios capítulo 9, versos 26 e 27. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Verso 27, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Observe que Paulo se coloca na condição de ser reprovado se ele não guardar a palavra de Deus. Acreditamos na eleição? Sim, mas a eleição coletiva. A eleição está condicionada à igreja. A igreja está determinada ao céu. Se você estiver na igreja, coletivamente, você irá para o céu. Mas isso não isenta o seu livre-arbítrio de estar ou sair. Tá bom? Da igreja. Segundo motivo, esse para mim é um dos piores. Os calvinistas dizem que Deus é o autor do mal, do pecado e da queda de Adão. Olha o que Gomaros, um calvinista, disse. Deus move as línguas dos homens para blasfemar. Olha só. Peter Jong, outro calvinista, diz o seguinte. Deus claramente pré-ordena o mal. Outro calvinista chamado Edwin Palmer diz o seguinte. A Bíblia é clara. Deus ordena o pecado. E ele continua dizendo. Todas as coisas, incluindo o pecado, são causadas por Deus. Então, Adão caiu porque Deus decretou. Adão não tem culpa nenhuma nisso daí. Henry Atherton, outro calvinista, disse o seguinte. Certamente, se Deus não tivesse desejado a queda, ele poderia. E sem dúvida, ele teria ter impedido que ela acontecesse. Mas ele não a permitiu. Logo, ele a desejou. E se ele desejou, ele certamente decretou. Confundindo a presciência, a vontade
permissiva com a soberania de Deus. Outro teólogo, John Piper, diz assim, esse é conhecido, que Deus não apenas permitiu, mas causou, né, o atentado do 11 de setembro. Maligno, né? Foi o que John Wesley disse contra a teologia calvinista. Ele diz assim, o Deus misericordioso aparece como um tirano excêntrico, mais enganoso e cruel do que o próprio diabo, né? Então John Wesley abominava, né? Falou que o Deus calvinista é pior que o diabo. Na visão calvinista, um estuprador que estupra uma criança é definitivamente a vontade de Deus. Chacinas, crueldades e as piores injustiças que você reflita são determinadas por Deus. Foi Deus que determinou. Eu já vi muitas pessoas desistirem de vir até Deus por causa disso. Vi pessoas largarem a fé por causa desse conceito calvinista, né? Mas a Bíblia não diz isso. Deus não é o autor do pecado. Em 1 João 3,5, João diz, e vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Se Deus não tem pecado, como é que ele pode ser o autor do pecado? Nas palavras do apologeta, né, Lucas Banzoli, ele diz o seguinte, como Deus iria se manifestar para tirar os pecados que ele mesmo colocou? Deus determina que pequemos e depois envia seu filho para tirar os pecados, mas continua determinando que as pessoas tropecem como Adão e cometam pecados. Gente, é loucura, é irracional e, no mínimo, vergonhoso. Aí vem alguns irmãos, algumas irmãs, comentar e dizer o seguinte, pastor, para de debater isso. Para de falar sobre uma coisa que estão debatendo há anos e um assunto que não foi fechado, talvez para você não foi. Para mim é bem claro, né? E é por isso que eu estou aqui, para dizer que essa doutrina é maligna. É perversa. E nós vemos isso na prática. Nós vemos menos igrejas calvinistas pregando o evangelho do que as pentecostais. Aliás, vai um recado aos pentecostais calvinistas. Talvez você seja um pentecostal que é calvinista e se tornou calvinista, né? Mas eu quero dizer que você só ouviu o evangelho de Jesus por um pastor arminiano, a maioria, viu? Porque acreditava que os seres humanos estavam em condenação e precisavam de Jesus. E não acreditava nos eleitos, com certeza, porque foi pregado até você. E hoje você diz o seguinte, eu sou calvinista. Pois é. Tome cuidado, viu? Hoje você despreza a sua fé. Mas foi através da fé arminiana, que acreditava no livre-arbítrio, que você foi alcançado pela fé. Agora eu, como pastor, que tenho a responsabilidade de ensinar as ovelhas a irem para a Canaã celestial, tenho que ficar calado diante disso? Tenho que me calar vendo tudo isso? Jamais. Não vou me calar. E não vou deixar dizer que o calvinismo é furada. Vou sim. Vou falar. E se você não está contente, não fica murmurando aqui não. Né? Me chame para um debate amigável, respeitoso, como crente. Só que tem que ser ao vivo, tá? Não fica murmurando aqui nos comentários não. Se você crê mesmo no calvinismo, vamos debater ao vivo. Porque eu não estou com o objetivo de te convencer. Mas estou com o objetivo de fazer e convencer aqueles que estão em dúvida, tá bom? Que Deus abençoe. Fica na paz.